Olá a todos, eu sou Fernando Rodrigues, jornalista da Fundação ProRim, e esse é o ProRimcast, o nosso videocast de saúde e prevenção. A doença renal crônica é dividida em 5 fases chamadas de estágios, que são definidas conforme o decaimento da função renal. Uma modalidade que vem ganhando destaque, principalmente aqui na Fundação, é o chamado ambulatório conservador, setor responsável por atender pacientes em estágio de doença renal crônica para estabelecer um tratamento que melhor se adeque à sua condição de saúde, retardando a sua ida para a hemodiálise ou reduzindo os danos causados pela doença renal. Para falar sobre esse tema, trouxemos aqui no ProRimcast a médica nefrologista e diretora clínica da Fundação, Marina Abrita Hanauer. Doutora Marina, obrigado por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço, obrigada por estar mais uma vez aqui, pelo convite. Imagina, eu que agradeço, seja sempre muito bem-vinda. Muito obrigada. Vamos começar do começo, então, né? Falando o que é esse tratamento conservador. Então, o tratamento conservador, seja ele em qualquer especialidade, é o tratamento que a gente prioriza medicação, dieta, e não entra as terapias renais substitutivas, que a gente diz no caso, né? Então, é todo aquele paciente que tem um diagnóstico de doença renal crônica, mas não está em hemodiálise, diálise peritoneal ou transplante, que são as terapias renais substitutivas, né? E mais do que isso, Fernanda, eu acho que é sempre importante a gente lembrar o que é o diagnóstico da doença renal crônica, né? Eu estou te falando assim, o paciente tem que ter uma doença renal crônica. A doença renal crônica ela é definida como alguma alteração na função ou na estrutura do rim por um período maior que 3 meses. Então, todos os pacientes que têm num desses estágios de doença renal, algum grau ou de comprometimento funcional ou anatômico do rim por um período sustentado maior do que 3 meses, ele tem esse diagnóstico de doença renal crônica e, portanto, ele tem indicação de já iniciar um tratamento conservador. Né? E em que fase da doença renal crônica entra o ambulatório conservador? É só ali na fase 1 da doença? Ou é só na fase que é chamada de terminal, né? Doença renal crônica terminal? Ou ela complementa? Como é que entra? Não, na verdade, assim, o ambulatório de conservador é desde o momento que o paciente tem o diagnóstico da doença renal crônica, né? Como você bem falou inicialmente, a gente tem 5 estágios de doença renal crônica, né? O rim normal, ele tem que filtrar de 90 a 110, 120 ml de sangue por minuto. Então, um copinho de café que a gente toma por minuto está passando ali e tem que ser filtrado. E como que eu sei essa taxa de filtração renal? Através do exame que é a creatinina. Então, a gente faz a creatinina no sangue do paciente, coloca numa fórmula, e aí eu consigo estimar mais ou menos qual a porcentagem de funcionamento desse rim, né? Qual é a taxa de filtração desse rim. Então, o paciente ele tem doença renal crônica classe 1, quando esse rim está filtrando de maneira normal, 90, 110, 120 ml por minuto, né, funcionando seu 100%, mas o paciente tem alguma alteração anatômica ou parenquimatose, o paciente perde sangue na urina, ou perde proteína na urina, ou tem um rim só, porque às vezes nasce com um rim só. Então, esse paciente ele tem uma doença renal crônica classe 1. À medida que vai declinando a função do rim, a doença vai avançando. Então, classe 2, o rim filtra de 60% a 90%. Classe 3, o rim filtra de 30% a 60%. Classe 4, de 15% a 30%. E classe 5 é quando o rim já filtra menos que 15 ml minuto, menos que 15%. E aí já tem necessidade de uma terapia renal substitutiva, que é hemodiálise, diálise peritoneal. O ambulatório de conservador pode ser iniciado em qualquer um desses momentos, mas, a partir da classe 3, ele se faz mais importante, sabe? Porque, lembrando que a doença renal ela não afeta só a filtração, né? O rim tem inúmeras funções endócrinas e metabólicas. E, a partir da classe 3, esse paciente pode ter algumas alterações endócrinas e metabólicas que a gente vai precisar manejar clinicamente. Então, assim, o paciente deve, inclusive, seguir o acompanhamento em qualquer uma dessas fases da doença, mas, a partir da classe 3, isso se faz mais importante, mais necessário. E o ambulatório conservador ele é considerado parte de um cuidado paliativo? Não é a mesma coisa? Ou se complementam? Então, não é a mesma coisa, né? Tem objetivos diferentes, mas eles podem se cruzar, né, no meio do caminho. O ambulatório de conservador ele visa tratar as complicações da doença renal, tratar a doença renal de modo que a doença não evolua, que a gente consiga estabilizar no grau que está, ou pelo menos retardar a progressão dessa doença renal.
né? E o cuidado paliativo, ele é referente e assim, o tratamento conservador, enquanto ele está em conservador, não significa que se ele precisar de hemodiálise ou diálise peritoneal ou de transplante, ele não vai fazer, né? É só um acompanhamento para que a gente consiga retardar essa necessidade. Já o cuidado paliativo é quando o paciente já está numa fase mais avançada de doença, de qualquer outra comorbidade, em que a prioridade é conforto e não mais o tratamento, né? E por que eles podem se cruzar? Então, por exemplo, eu tenho pacientes, às vezes, em tratamento conservador, que já são mais idosos, policomórbidos, e que, muitas vezes, talvez a hemodiálise, diálise peritoneal ou transplante acabam sendo mais agressivos, exatamente, sabe, para esse paciente, do que a gente seguir de uma maneira mais com medicações e dieta. Então, ele vai para um conservador expandido, né, que a gente fala. Então, é um cuidado paliativo mesmo dentro do tratamento conservador. Outra coisa, quando a gente fala em paliativo de paciente renal crônico, eu posso ter pacientes em cuidados paliativos dentro das unidades de diálise, né? Então, são 2 tratamentos totalmente diferentes, mas que podem se cruzar aí no meio do caminho. A gente pode dizer, então, que o tratamento conservador ele é uma alternativa para o paciente com uma idade mais avançada, um paciente renal idoso, ou varia do... Na verdade, o tratamento conservador é para qualquer idade, né? Porque é justamente isso, é você manter o acompanhamento deste paciente, né? Você tratar a doença renal dele para que ela e todas as suas complicações para que ela não avance ou avance de maneira menos rápida, né? De uma maneira mais lenta. E no caso do paciente mais idoso, o que a gente pode associar, o tratamento conservador é sensacional e eles vão fazer assim como um paciente jovem, né? Mas o que eu digo é que nesse paciente mais idoso a gente vai priorizar a qualidade de vida. Então, o que passa a ser uma alternativa é você fazer cuidados paliativos dentro do tratamento conservador, né? Então, eu vejo dessa forma, assim. E você tentar postergar a ida dele para a diálise o máximo possível. Óbvio que a gente sempre tem que individualizar o tratamento, né, Fernando? Não, o fato do paciente ser idoso e ser policomórbido não impede de ir para a diálise e ter qualidade de vida com a diálise também, né? Mas aí a gente está falando de situações, como eu acompanho às vezes no ambulatório, pacientes que já têm quadros mais avançados de outras doenças, AVC com paciente acamado, por exemplo, sabe? E que faz o acompanhamento conservador. Você imagina levar esse paciente para hemodiálise 3 vezes na semana e mantê-lo durante 3, 4 horas na clínica. Então, isso, de fato, você acaba trazendo um transtorno muito maior para o paciente e para os familiares do que um benefício. Então, esse paciente vai se beneficiar com o tratamento conservador expandido, que a gente diz, que é realmente tentar manter o máximo possível ali só nas consultas ambulatoriais e manejando através de medicamentos, de dieta e do que for possível, né, as complicações relacionadas à doença renal. E ele exige uma equipe multidisciplinar, como tem na hemodiálise, na diálise peritoneal? Precisa de um acompanhamento com psicólogo, nutricionista, etc? Idealmente, sim. Né? Idealmente, o tratamento conservador, especialmente a partir da fase 4, ele requer um acompanhamento multidisciplinar. Né? Como eu te falei, a partir da fase 4, ali, muitas vezes o paciente já tem alterações metabólicas, por exemplo, já tem uma doença mineral óssea, que a gente chama. Então, ele já precisa de um ajuste da dieta, né? De uma adequação da dieta. O impacto de você ter um diagnóstico de doença crônica sempre é muito, né, muito difícil. Então, emocionalmente, você ter um diagnóstico de uma doença crônica e saber que você vai fazer um acompanhamento para o resto da vida, né, que é uma doença incurável, e que você vai fazer um acompanhamento para o resto da vida, isso requer um apoio psicológico, né? A gente tem a enfermagem sempre muito, muito importante, até para orientações também relacionadas a terapias renais substitutivas, né, o acompanhamento tanto médico quanto da enfermagem para isso. Além do serviço social,
né? Porque a partir desse momento o paciente também tem os seus direitos, ele pode ter benefícios relacionados à doença, e é importante conhecer, é importante a gente saber se esse paciente tem alguma vulnerabilidade social e que a gente possa também ajudá-lo, encaminhá-lo, né, para um serviço adequado. Então, o atendimento multidisciplinar nesse contexto é fundamental e ele impacta muito na progressão da doença e na qualidade de vida desse paciente, né, ao longo deste tratamento. E quanto tempo assim o paciente pode ficar no tratamento conservador? Não tem Não tem. Inclusive, não tem tempo para ele ficar entre um estágio da doença e outro, né? Tudo depende do momento do diagnóstico, a fase do diagnóstico da doença, a razão da doença de base, a doença de base desse paciente. Então, assim, você tem pacientes, por exemplo, com rins policísticos, que têm um diagnóstico, às vezes, precoce por causa de alguém na família, eles ficam anos e anos em acompanhamento conservador, né? Pacientes, quando têm diagnóstico jovem, com glomerulopatia, às vezes, ficam anos e anos também, né, em tratamento conservador. Então, não tem tempo. Tudo depende da idade do diagnóstico, da patologia associada a essa doença de base, mas não tem tempo. A gente tem, como a gente conversou anteriormente, até pacientes que estão há mais de 20 anos em acompanhamento, né? Então, eu tenho pacientes no ambulatório que estão em classe 5, que teoricamente já poderia ter iniciado diálise há 3, 4 anos, sem necessidade de começar uma terapia renal substitutiva. Então, não tem tempo. Isso depende muito do manejo, depende muito da adesão ao tratamento, depende muito, né, dos cuidados que são tomados. Assim. E é possível o paciente ele migrar de terapias? Ele estava numa diálise peritoneal, foi para o conservador, ou estava na hemodiálise, foi para o conservador? Tem essa... Você diz a regressão da doença renal, né? Então, mais uma vez, é importante a gente pontuar que, se o paciente tem um diagnóstico de doença renal crônica, a doença renal crônica ela é irreversível. Ela não tem cura, ela tem tratamento. O que pode acontecer, então, a partir deste momento, considerando com o diagnóstico fechado de doença renal crônica, ele dificilmente vai migrar de uma classe para outra. A tendência da doença é avançar. E cura não. Mas o que pode acontecer é, às vezes, o paciente ter um quadro de injúria renal aguda, por algum motivo, né, sobreposta a essa doença renal crônica. Então, um exemplo, o paciente com diagnóstico de doença renal crônica, que às vezes tem um quadro de pielonefrite, que é uma infecção renal. Aí piora a função renal dele, por vezes ele pode até precisar de hemodiálise ou diálise peritoneal por um período, e depois que ele sai desse quadro agudo, ele retorna para o conservador. Nesse contexto, sim. Ou até como, às vezes, a gente viu na pandemia, né, da Covid, o paciente já tinha um diagnóstico de doença renal crônica, e aí, às vezes, se contaminava com Covid, fazia uma agudização dessa doença renal, às vezes precisava de terapia renal substitutiva, recuperava a função renal e voltava para o conservador. Então, somente se ele tem uma injúria renal, que daí faz com que piore a função renal dele, aí dá para voltar. Agora, se é uma evolução da doença de base, né, se é a doença está avançando dentro das suas categorias e de maneira dificilmente ele vai retornar. Então, a gente estava conversando um pouco antes de iniciar a gravação, né, sobre a injúria renal aguda e a doença renal crônica, né? Sim. Pode pontuar um pouquinho mais para a gente qual que é a diferença dessas duas? Sim. A injúria renal aguda é o seguinte, é quando você tem uma alteração na função renal num curto espaço de tempo. Então, assim, a gente tem também, né, como a gente categoriza tudo, a gente tem também as classificações de injúria renal aguda. Mas a injúria renal aguda é, por exemplo, quando eu tenho uma alteração, um aumento da minha creatinina por um período, eu tenho um aumento de 0,3 miligramas por decilitro da creatinina em 48 horas, ou um aumento maior do que esse num período de 7 dias. Vou te dar um exemplo. Um paciente interna, e aí ele entra com uma creatinina de 1, e durante esse período de internação, ali 48 horas depois, a creatinina já está para 1,5, 2, 2,5. Esse paciente está fazendo uma injúria renal aguda, né? Ele teve uma piora abrupta da função renal por algum motivo. Pode ser medicamentoso, pode ser infeccioso, enfim. Isso é injúria renal aguda. A doença renal crônica, não. Você tem essa piora ou de função renal ou uma alteração anatômica por um período sustentado, maior do que 3 meses, sabe? Então, assim, para eu fazer um diagnóstico de um paciente com uma doença renal crônica, eu tenho que ter um ultrassom deste paciente, me dizendo que tenha ou alguma alteração da estrutura ali, ou eu tenho que ter
2 creatininas, 3 creatininas alteradas que seja, por uma diferença de tempo maior do que 3 meses. Né? Então, pode acontecer, por exemplo, eu tenho uma creatinina isolada de 2 de um paciente. Ele repetiu, essa creatinina voltou para 1. Esse paciente não tem, né? E, assim, em 15 dias voltou para 1. Ele teve uma injúria renal aguda, ele não tem uma doença renal crônica, muito provavelmente. A menos que ele tenha outros marcadores de doença renal. Então, às vezes, não é só a função, né? Então, a gente falou anteriormente da perda de proteína, perda de sangue na urina. Às vezes, a função está preservada, mas tem algum outro dano renal me dizendo que, tem alguma coisa aí acontecendo. Mas tem que ser sustentado por um período maior do que 3 meses. Para eu dizer que é crônico aquilo. Entendeu? Entendi. E aí é irreversível, vai progredindo. E, no caso, o ambulatório conservador... Ou a gente estabiliza. Aí, no caso, com o conservador é estabilizado. Sim. Mas a doença tende a progredir até a falência total. Não todas as patologias, né? Então, tudo depende do tratamento, do diagnóstico, né? Sim. Por isso que é tão importante fazer esse acompanhamento conservador. Porque não necessariamente todos vão progredir, sabe? Às vezes, você consegue fazer um tratamento e estabilizar a função renal e talvez esse paciente não progrida para terapia renal substitutiva. E em todos esses momentos, o ambulatório conservador pode atuar e trazer benefícios para os pacientes, independente de qual estágio da doença renal crônica ou se estava com uma insuficiência. Exatamente. Até porque é o seguinte, a gente vai manejar não só a doença renal, mas todas as complicações decorrentes dela e todos os fatores de risco que são modificáveis para a progressão dessa doença. Então, por exemplo, o que é muito importante, se eu tenho ali um paciente com fatores de risco, diabetes, hipertensão, eu vou manejar esses fatores de risco para que não haja progressão da doença renal. Então, o que eu sempre digo para os meus pacientes no ambulatório, né? Infelizmente, para a doença renal crônica, eu não tenho um tratamento específico, né? Eu não tenho um remédio que eu dê para eles e fale assim, esse remédio vai melhorar a função do seu rim. Não, infelizmente não tem. Hoje a gente tem drogas que obviamente, ajudam a postergar essa falência renal, mas eu não tenho um remédio específico. O tratamento da doença renal é eu tratar tudo aquilo que possa piorar a função do rim do meu paciente. Então, no ambulatório de conservador é isso, é o manejo medicamentoso. E quando eu falo manejo medicamentoso, eu não vou dar uma medicação para melhorar a função, na maioria das vezes. Eu vou tirar tudo aquilo que está piorando a função renal do meu paciente. Eu vou tratar o diabetes dele, por exemplo, com medicações que não vão afetar tanto o rim dele, sabe? E que possam ser usadas naquele grau de doença renal. Eu vou adequar o tratamento dele ao que ele tem de função renal, né? Eu vou usar antipertensivos que sejam adequados para a doença renal daquele paciente, para o estágio. Eu vou usar antibióticos quando necessário, ajustado para a função renal daquele paciente. Então, o nosso tratamento, basicamente, é evitar todos aqueles agentes que vão piorar a função renal desse paciente. E quais são os desafios para a implementação do ambulatório conservador numa clínica? Então, na verdade, com os tratamentos que já são oferecidos, né? Sim. É que, assim, primeiro, a gente tem um desafio muito grande, que é o desconhecimento da população geral e muitas vezes até dos profissionais de saúde com relação à necessidade disso, né? Da existência deste tratamento, dessa necessidade de acompanhamento. Para se ter um ambulatório sustentado, assim, né, de conservador, eu preciso de uma equipe multidisciplinar. E nem todos os lugares você tem isso disponível, né? E sem contar que a gente ainda não tem tantas políticas públicas, né, para que esses pacientes tenham esse acompanhamento com tanta regularidade, né? O Estado de Santa Catarina, a gente tinha falado anteriormente, foi pioneiro neste ponto de regular os pacientes, pelo menos estágio 4 e 5, para as unidades de terapia renal substitutiva de referência, né, das suas localidades. Mas isso não acontece no resto do Brasil. Então, muitas vezes, quando o paciente tem necessidade de um acompanhamento nefrológico, ele vai entrar naquela fila do SUS e aí ele pode demorar anos e anos para conseguir o acompanhamento com a especialidade. Então, uma escassez de profissionais, uma escassez, muitas vezes, de conhecimento, essa falta de políticas públicas na linha de cuidado do paciente renal crônico dificulta para que isso seja ampliado para o maior número de pessoas possível.
possível, né? Sim. E enquanto isso, a doença vai progredindo. Ela pode ir progredindo. Ela pode ir progredindo. Você imagina você ser encaminhado para um nefrologista e esperar 4 anos, de repente você está ali num estágio 3, né, indo para o 4, e aí você espera 4 anos sem um manejo adequado, sem um ajuste medicamentoso. Essa doença ela pode progredir de maneira, né, absurda nesse período, e muitas vezes, quando você chega, esse paciente já está em urgência dialítica. E até isso é muito importante. Qual que é a vantagem de você fazer esse acompanhamento? Mesmo que eu não consiga postergar a doença renal, mesmo que ela seja irreversível e que esse paciente chegue a precisar de uma terapia renal substitutiva, ele vai chegar na hemodiálise ou na diálise peritoneal muito melhor manejado, né? Então, assim, o que a gente vê muitas vezes quando o paciente já chega em urgência dialítica, numa emergência, ele não tem um acesso adequado para a diálise, ele vai ter que passar um catéter, que a gente sabe que tem, né, as complicações relacionadas. Ele normalmente já tem uma anemia muito estabelecida por causa da própria doença renal. Ele tem uma doença mineral óssea já estabelecida. Então, assim, ele já chega muito mais debilitado na terapia renal substitutiva do que aquele paciente que está em acompanhamento e que tem todas essas suas complicações sendo ajustadas ao longo do tempo, né? Então, a gente, mesmo que eu não consiga postergar a ida para a diálise desse paciente, eu consigo manejá-lo e deixá-lo com melhores condições, com melhor qualidade de vida, muito mais preparado em todos os aspectos, né? Acesso, emocionalmente, em termos de educação, de conhecer a sua própria doença, para quem comece uma terapia renal substitutiva, sabe? Era isso que eu ia comentar agora, né? Porque com o conservador tens o tempo também de conscientizar o paciente, né? Dele ter a noção da gravidade da doença dele. Eu lembro que eu entrevistei um paciente um tempo atrás, que ele falou que ele já nasceu com uma doença renal, mas ele fazia a diálise peritoneal pelo cateter, ele estava acostumado. Quando ele foi para hemodiálise, quando ele transplantou, é que ele teve a real noção da gravidade da doença dele. Sim. Por conta da recuperação, por conta das complicações que aconteceu. Hoje ele está muito bem, mas é importante ter essa conscientização, porque, como você mesmo falou, né? Muitas vezes o paciente ele já vai para uma emergência. Exatamente. Né? Sem saber o que é. E ele não tem nem tempo de pensar em qual terapia que ele vai fazer. Normalmente ele chega na emergência e aí ele já vai para a hemodiálise automaticamente, né? E aí, enquanto eu estou com esse paciente no ambulatório de conservador, a gente consegue educá-lo, apresentar os tipos de terapia renal substitutiva. Eu sempre digo para eles que não tem uma melhor do que a outra, tem a que o paciente vai se adequar melhor e que vai seguir de maneira mais efetiva, né? Então, eu tenho tempo de apresentar os tipos de terapia renal substitutiva e ele avaliar junto da família, enfim, e de toda a realidade dele, qual vai ser a melhor escolha para ele, né? Além de tudo, a gente tem sempre que lembrar que o tratamento é individualizado, né? É o paciente que é o protagonista disso, é óbvio que ele tem que ser educado para que ele tome as melhores decisões ali junto à equipe multidisciplinar para o tratamento dele, né? Então, por isso que nesse contexto e ter esse acompanhamento multidisciplinar é fundamental para que ele seja melhor manejado e que a gente tenha qualidade de vida nesse paciente mesmo. Doutora, tens alguma mensagem final para deixar para o pessoal de casa que está nos assistindo? O que você poderia falar para nós? Ai, meu Deus, Fernando. Não, o que eu queria dizer é que, assim, primeira coisa, né, que o melhor tratamento é a prevenção, né? Então, assim, essa é a melhor coisa, né? Então, para aqueles pacientes, especialmente os pacientes que têm algum fator de risco para doença renal ou que têm histórico familiar de doença renal, que estejam sempre atentos e vigilantes, né? Sempre que possível, façam o exame, a dosagem da creatinina, um parcial de urina simples, aí pode dar muitas informações também, estejam sempre vigilantes, né? E a melhor forma de tratar evitando. Então, que todo mundo mantenha a sua dieta adequada, qualidade de vida, pratiquem esportes, né? Uma alimentação balanceada, que, assim, essa é a melhor forma de tratar qualquer uma das doenças.
A doutora falou ali a respeito da creatinina, né, do exame de creatinina. E eu acho que é válido lembrar, né, que a Fundação ProRim dispõe uma parceria com a Promed Laboratórios para o exame de creatinina. Basta você entrar em creatinômetro.prorim.org.br e baixar a sua guia, inteiramente gratuito. Basta olhar ali no nosso site quais são as cidades em que são oferecidos esse exame. Mas o exame em si também ele é acessível, ele não é um custo muito alto, ou pode até mesmo pedir para o médico, né, na hora que for fazer um check-up. Na hora que for fazer os seus exames, né, pede para incluir a ureia, creatinina e um parcial de urina. Então, isso é muito simples de ser feito, né? Entra nos exames de rotina, não é doloroso, não tem nada invasivo que possa ser não feito. Precisa estar em jejum para Exatamente. Creatinina, né? E assim, especialmente se você tem alguma comorbidade, né? Então, hipertensos, diabéticos, obesos, ou que tenham alguma outra doença, e histórico familiar, né? Porque muitas das doenças renais elas são genéticas. Então, estar sempre vigilante e que a melhor forma de tratamento é sempre a prevenção. Excelente, doutora. Muito obrigado pela sua participação. É sempre um prazer tê-la aqui conosco. Muito obrigada. Eu espero que o pessoal de casa tenha gostado. Deixe sua sugestão. Curta, compartilhe. Não deixe de nos seguir nas redes sociais, no Instagram, @ProRimOficial. E mande sua sugestão de pauta para comunicação@prorim.org.br. É sempre um prazer estar aqui com vocês e nos vemos na próxima. Até mais.